Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena e esse é o vídeo sobre o 5º dia da Mostra Internacional de São Paulo. Hoje eu vi 4 filmes, 2 muito ruins e 2 muito bons. Aliás, os 2 filmes muito bons que eu vi foram os candidatos dos seus países ao Oscar 2016. Esses filmes foram o The Paradise Suite, que é o representante da Holanda no Oscar, e ele faz uma colagem de narrativas. É um filme de narrativas múltiplas que eventualmente acabam se cruzando. Não é uma estrutura original. O Robert Altman se consagrou fazendo filmes do tipo, Paul Thomas Anderson. O filme, esse tipo de filme, ele vai ser melhor, mais ou menos bem sucedido, dependendo do tipo de personagem que eles estão criando e a maneira como essas histórias vão se relacionar umas com as outras. E esse filme, The Paradise Suite, ele faz isso muito bem. Os personagens são personagens multidimensionais, são personagens interessantes, o elenco é um elenco muito bom e as histórias são histórias dramaticamente muito... são envolventes. A gente se envolve realmente, a gente se importa com cada personagem, a gente entende cada dilema que eles estão vivendo nas suas narrativas particulares. À medida que que os personagens vão se conhecendo, enfim, influenciando o destino uns dos outros, a gente entende a relação e até de certa maneira a inevitabilidade, desse envolvimento, e é um desfecho do ponto de vista estrutural, dramático, elegante. A gente consegue perceber como cada elemento foi plantado para chegar num determinado clímax, e o filme, inclusive, não se preocupa em amarrar bonitinho todas as histórias para que elas terminem felizes, enfim. É um filme que me agradou muito, esse The Paradise Suite, que é o representante da Holanda no Oscar 2016. Outro filme que eu vi no dia foi Ishkanu, que é o representante da Guatemala no Oscar. Ele conta a história de a história se passa numa vila, numa fazenda, numa plantação de café muito pobre, muito humilde, e a gente acompanha uma família, principalmente a personagem principal, que é a Maria, que enfim, é uma adolescente que está prestes a se casar. Mentira, está prestes a se casar, perdão. Os pais dela querem que ela se case com um funcionário da fazenda que é um pouquinho melhor de vida do que eles. Só que essa menina acaba tendo um caso com um trabalhador da fazenda que está fugindo para os Estados Unidos, e ela, talvez na esperança de ir com ele, ela perde a virgindade com esse menino e ela engravida. E isso coloca em risco o casamento dela. Coloca em risco, não, leva o casamento dela a ser cancelado. E essa família, inclusive, passa a correr o risco de ser expulsa dessa fazenda. O interessante do filme, o interessante do filme é que é a relação que o filme consegue construir entre mãe e filha. Inicialmente a gente fica esperando que o fato dessa menina engravidar vai levar a um julgamento conservador por parte da mãe dela, do pai dela, e ela vai enfrentar dificuldades nesse sentido, um julgamento moral por ter transado com alguém. E não, o filme leva surpreendentemente de uma maneira liberal o interesse sexual que essa menina é despertado nessa menina. E a relação entre ela e a mãe é uma relação construída de uma maneira muito delicada. A gente percebe o amor dessa mãe por essa filha, a dedicação da mãe pela filha e, até certo ponto, a compreensão da mãe em relação aos impulsos da filha. E o pai também está longe de ser um daqueles pais só porque é um pai que normalmente é retratado no cinema. Se é um fazendeiro ou um funcionário de fazenda, uma pessoa humilde, vai ser retratado como um homem conservador, machista. E o pai também se mostra surpreendentemente complacente diante da realidade da filha. Então é um filme de personagens e de uma situação de miséria que é muito comovente. A gente percebe a dificuldade que aquelas pessoas vivem, a forte crença que elas têm religiosa e como isso vai alimentar a ignorância que eles têm em vários aspectos. Então eles passam a acreditar em certas crendices que acabam, de certa maneira, prejudicando, de um lado, na prática, a sua vida, e por outro lado, servindo de consolo também, por que não? Então é um filme que realmente me agradou muito, porque ele consegue ao mesmo tempo ser triste ao retratar essa situação de miséria, mas
comovente ao retratar a relação entre essas pessoas dessa família, especialmente entre mãe e filha. Esse é o representante da Guatemala ao Oscar. O terceiro filme que eu vi no dia foi um filme chamado Boxe, que é o representante... Perdão, ele não é representante de nada, ele é só representante de um dos piores filmes da mostra, que é um filme que ele tem um germe de ideia, um princípio de ideia, que é ter dois personagens, um boxeador cigano de 19 anos, que está lutando para conseguir se estabelecer na profissão, no esporte, para conseguir uma vida melhor para ele e para o pai, e uma mulher que é uma atriz que está vivendo uma crise com o casamento, no casamento dela, com um ator que também é um cara mais distante. E esse boxeador ele começa a seguir essa mulher todos os dias quando ela está voltando do teatro, dos ensaios dela. E sem falar nada, ele só a segue, ela percebe que ele está seguindo, ela não fala nada, até que um dia ela confronta e aí eles estabelecem ou não estabelece uma relação. Mas enfim, é basicamente isso o filme. É um filme que a própria sinopse já tem todos os spoilers, vamos dizer assim, porque, como eu falei, é um princípio de ideia. E se a gente pegasse um boxeador cigano de 19 anos, uma atriz de 34 casada, e esse cara se interessasse por ela e mexesse com a vida de ambos? E pronto, o filme leva 1h30 para tentar encontrar alguma ideia maior dentro dessa ideia principal ou desenvolver essa narrativa e não consegue. É um filme absolutamente inconsequente, que você não percebe, o filme não percebe nenhum, parece, potencial dramático, nenhum arco estrutural desses personagens. A gente não entende certas ações dos personagens, porque esses personagens são tão unidimensionais que quando eles fazem alguma coisa que é fora daquele padrão que a gente espera deles, a gente não consegue nem entender por que motivação eles teriam. É um filme realmente medíocre para ser generoso, esse Boxe. E o último filme que eu vi no dia foi um filme da Islândia chamado Túmulos e Ossos, que é a história de um casal. Esse cara está sendo acusado de um crime financeiro, o irmão dele comete suicídio e deixa a filha, a sobrinha, fica sozinha. Esse cara viaja para essa casa no interior para poder pegar essa sobrinha e eles passam alguns dias e eventos estranhos começam a acontecer. Porque essa casa, supostamente, ela tem fantasmas fruto de uma tragédia antiga, blá 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 blá. É o subgênero casa mal assombrada. E eu sempre gosto de explicar, quando eu falo subgênero, não estou fazendo um julgamento chamando de sub de inferior, é porque ele está dentro do gênero horror. Então, o subgênero casa mal assombrada, ele segue todos os clichês desse subgênero, sem conseguir desenvolver nenhuma ideia original, mas não tem nenhum roteiro que amarre esses clichês. O roteiro é um fiapo de história, os personagens eles só agem, eles agem de acordo com a necessidade imediata do filme para colocar esses personagens numa situação que vai levar a um clichê de algum espírito passando ao fundo, ou de um espírito visto pelo reflexo de um espelho, à distância no meio da floresta, etc, etc, etc. E é isso, é um filme de 82 minutos, quer dizer, curtinho, e mesmo nesses 82 minutos parece que ele não tem nem o que contar, que ele só quer ser realmente uma colagem de clichês. E é isso, foram esses os 4 filmes que eu vi no 5º dia da mostra. Um grande abraço, bons filmes.